Olá, tudo bem? Essa é a quarta e última aula do nosso curso gratuito de renderização com Tia Render. Executadas as 3 etapas anteriores, nós vamos agora para o último passo dos 4 passos propostos para a realização do seu primeiro trabalho renderizado com Tia Render e SketchUp. Nessa etapa nós vamos partir especificamente para os procedimentos de renderização do seu modelo. Na última etapa, na aula anterior, na aula número 3, nós procedemos à configuração dos materiais da cena. Como explicado na ocasião, não entrei no mérito de customização ou criação de materiais de forma mais específica ou complexa, porque o objetivo desse treinamento de fato é a execução, como eu já repeti algumas vezes, de 4 passos simples, da forma mais simples possível. Então recomendei que você fizesse o download de materiais pré-configurados no site oficial da ferramenta e a customização simples de alguns dos materiais, como por exemplo nós citamos o tijolo, as iluminações aí de lâmpadas com iluminação fake, entre outras características. Agora, nessa quarta e última etapa, nós vamos proceder para a renderização do modelo. Reforço que você precisa ter visto as 3 primeiras aulas do curso completo, especialmente a aula número 3, onde a interface do Tia Studio é apresentada com maior detalhe. Você deve ter visto lá e se recordar que nós temos aqui a guia de render interativo e também a guia de render de produção. Para a renderização no Tia Studio, ele já dispõe aqui de alguns motores de render que você pode listar exibindo essa lista suspensa. E para cada motor de render, ele tem um conjunto de configurações específicas que podem ser realizadas. Nós de novo não vamos entrar no mérito da configuração específica de cada um desses atributos. Eu vou falar rapidamente aqui de alguns desses motores de render. Eu vou sugerir que você proceda com os motores TR1 ou TR2, ou mesmo o motor Adaptive AMC. Eles são motores de renderização imparcial. O que isso significa? O motor de render vai calcular a iluminação da cena, vai fazer uma primeira renderização dessa cena, em seguida ele procede novos cálculos de iluminação e faz uma melhoria da renderização dessa cena. Cada ciclo de renderização é chamado de passe. Então tanto o motor TR1, TR2 e o Adaptive AMC funciona de maneira análoga. Ele vai fazer vários passes até a conclusão da renderização da cena. Para essa cena em específico do nosso treinamento, a iluminação dela é relativamente simples, então não será necessária nenhuma customização específica dos motores de renderização disponíveis na ferramenta. A única observação que eu fiz foi com relação à nossa iluminação. O nosso sol ele estava habilitado e nós vamos correr aqui até a Darkroom. Aqui no menu de renderização de produção, eu vou sugerir que você selecione, por exemplo, o motor Adaptive AMC e marque aqui a opção Clay Render. O que é o Clay Render? Todos os materiais da cena que nós configuramos com reflexão, com iluminação e polimento e alguns comportamentos específicos de cada material, espero que você tenha configurado aí entre a aula 3 e a aula 4, ele vai desprezar e vai renderizar uma cena em preto e branco. Você já deve ter visto isso em alguns fóruns de discussão, algumas imagens na internet. Qual que é o propósito dessa renderização sem a coloração, sem a texturização dos meus materiais? É especificamente fazer um estudo de iluminação da cena, para você observar se eventualmente algum ponto de iluminação está muito forte, muito fraco, está diferente da tonalidade esperada. Enfim, fazer os seus ajustes de renderização, realizando um render mais rápido da cena. Ok? Então vou sugerir que você trabalhe aqui com Adaptive AMC, o motor de produção Adaptive AMC e com a opção Clay Render habilitada. Basta vir aqui até a Darkroom. Essas configurações abaixo nós novamente não vamos entrar no mérito, algumas já foram customizadas lá no nosso modelo que foi disponibilizado para você para o download. E vamos selecionar a renderização da cena 1 na resolução original de 2000 por 1000 pixels e vamos acompanhar o andamento. Perceba que ele começa a fazer o processamento da imagem. Eu vou fechar aqui algumas janelas. Como eu disse anteriormente, eu estou fazendo todos os procedimentos na mesma estação, então o processamento está um pouco mais lento do que o esperado. Porém, perceba que já é possível visualizar a construção da cena. Então ele tem um progresso aqui de aproximadamente 30%, ele vai avançar.
Ele está usando no momento todos os processadores disponíveis nessa máquina. E ele já faz uma estimativa de tempo para término, 44 minutos. Esse tempo tende a diminuir conforme a imagem vai sendo processada, então normalmente não leva todo esse tempo. Porém, na nossa imagem já é possível visualizar a construção da iluminação. Para a minha análise, na minha opinião particular, eu acho que a luz exterior que está entrando por trás da câmera em todas aquelas vidraças disponíveis, mais essa janela aberta, me parece que está estourando um pouco a cena. Com o passar da renderização, perceba que a quantidade de ruído vai diminuindo e a cena vai ficando cada vez mais clara. Então a minha perspectiva é que essa cena concluída acabe ficando um pouco estourada. Esse motor de renderização ele é, entre aspas, infinito. Ele vai processar inúmeras vezes, inúmeros passes. Essa barrinha vai até 100% várias vezes, até que você julgue pelo seu gosto, pela sua preferência pessoal, que já está suficientemente limpa e suficientemente clara. Nós vamos interromper essa renderização. Perceba que ela vai clareando. E na minha avaliação há uma tendência forte dela ficar estourada. E esses pontos de iluminação artificial que nós inserimos, eles vão ficar um pouco apagados. A luz que vem de fora é muito forte, essa iluminação interna vai praticamente desaparecer. E uma das intenções desse estudo é manter e explorar essa iluminação interna. Então eu vou paralisar o render. Nessa situação em que ele se encontra, a gente já consegue ver aí a coisa tomando forma, não é isso? Eu particularmente, como disse, tenho a suspeita de que ela vai ficar um pouco estourada. Então vou vir aqui no minha guia de iluminação e vou selecionar a iluminação do sol e vou desligar essa iluminação. Feito isso, eu vou de novo proceder um teste de renderização por de novo aproximadamente 2 minutos. Perceba que ela agora começa um pouco mais escura que a versão anterior. E ela já começa o processamento. Perceba que passaram 40 segundos de render e a imagem já começa a abrir. Nesse momento eu vou suspender a gravação para que o vídeo não fique muito longo e eu volto dentro de alguns minutos com a continuidade da renderização. Passados 7 minutos, quase 8 minutos do início da renderização, já é possível visualizar a aparência final que vai ter a nossa imagem. Perceba que tem um estouro aqui na janela, por conta da iluminação que entra bastante forte lá de fora. Poderíamos fazer um ajuste nisso, reduzir a luminosidade, enfim. Vários aspectos de configuração são possíveis dentro do TIA Studio. Passados quase 8 minutos do início da nossa renderização, esse é o aspecto que a nossa imagem já começa a assumir. Então já é possível visualizar a eficácia dos pontos de iluminação, das nossas luzes IES, a iluminação das nossas lâmpadas com material Self-Illumination. E é possível perceber então a facilidade com que nós podemos produzir imagens renderizadas no TIA Studio. O TIA Studio detém de vários recursos interessantes que vão te dar produtividade durante a execução dos seus trabalhos, como por exemplo esse recurso onde eu consigo visualizar o comportamento de lâmpadas específicas ou de pontos de iluminação específicos da minha cena. Posso, por exemplo, selecionar a iluminação somente de um desses spotlights que estão disponíveis, ou somente a iluminação do céu da cena, onde eu vejo somente a iluminação um tanto azulada, né, que vem do céu ali de fora. Posso visualizar, por exemplo, somente a iluminação das minhas IES, então posso selecionar uma delas. Dessa luminária eu posso inclusive modificar a cor sem ter que renderizar de novo a minha cena. Esse, por exemplo, é um recurso excelente do TIA Studio.
Perceba que a luz ficou vermelha aqui somente de uma das minhas IES. Então, efetivamente eu posso reconfigurar as minhas configurações das luzes de maneira individual, sem ter que renderizar novamente o meu modelo. Por exemplo, é uma das facilidades que o TIA Render me oferece. Perceba. Uma outra característica, eu posso checar as minhas duas versões renderizadas, a primeira versão versus a segunda versão. Enfim, são alguns recursos interessantíssimos que a ferramenta dispõe. Não é nosso propósito detalhá-los nesse curso gratuito, porém, eu acho que daqui nós já temos condições de perceber a capacidade que a ferramenta oferece e o nível de complexidade baixíssimo. Perceba que com praticamente poucos cliques, alguns minutos de conversa, nós já estamos chegando ao nosso primeiro trabalho renderizado no TIA Studio. Falando um pouco dos motores de renderização, como eu disse, nós temos alguns possíveis. O TR1, TR2 e Adaptive AMC são motores imparciais, como eu expliquei. Eles vão, portanto, granulando e limpando essa imagem aos poucos enquanto ele renderiza. O motor Adaptive BSD é um motor parcial, então ele faz somente um ciclo de renderização. Ele costuma ser um pouco mais lento para processamento, mas tem os melhores resultados, são resultados de fato fotográficos. Eu não vou fazer uma apresentação aqui por conta do tempo do nosso vídeo. Você pode dar uma olhada nos nossos trabalhos aqui no nosso site blast3dstudio.com. Convido você a fazer uma visita ao nosso site. Todos os nossos trabalhos são desenvolvidos com o SketchUp e com o TIA Render. Então é possível perceber a qualidade dos trabalhos que a ferramenta é capaz de produzir. Essa imagem do fundo, por exemplo, ela foi renderizada no motor TR2 na ocasião, esse preset de render aqui, e foi concluída em apenas 14 minutos de renderização. Essa é a imagem que nós chegamos. Aqui no nosso portfólio, nós temos essa última imagem que foi postada recentemente, que ela foi processada em 7 minutos de renderização, utilizando os motores Presto, que são esses que eu não comentei aqui, Presto AO, Presto MC. São motores que trabalham por GPU, trabalham utilizando os processadores gráficos da sua placa de vídeo. É um tipo de processamento, um tipo de trabalho um pouco diferenciado com relação aos demais, mas eu vou fazer uma apresentação para você observar. Perceba que são alguns segundos de processamento. Ele já começou a trabalhar aqui. Tá lá, são 33 segundos de processamento. A imagem já começa a apresentar um estágio avançado de limpeza dos ruídos e de processamento da iluminação. É um motor um pouco diferente de se trabalhar, precisa de um cuidado de refinamento das configurações, mas perceba o tempo de renderização. Em menos de um minuto já tem a imagem praticamente pronta. Ela não está pronta ainda, tem bastante deficiências ainda no cálculo da iluminação, mas seria uma imagem, por exemplo, suficiente para apresentação para o meu cliente, para homologar uma ideia, a disposição dos elementos, configuração de alguns dos materiais, a questão da iluminação. Em pouco mais de um minuto de render, eu já teria uma prévia para apresentar ao meu cliente, por exemplo. Então é isso. Falando especificamente sobre o nosso trabalho, eu tive que dar uma paralisada na gravação, acho que o vídeo está ficando um pouco longo. Eu vou partir agora efetivamente para a renderização do modelo. Então, como eu já disse, eu recomendaria que você fizesse experiências com os diferentes motores de render disponíveis para checar qual que gera o resultado que mais te agrada, qual que trabalha melhor na sua configuração de hardware. Mas o meu convite, o meu desafio para esse curso gratuito era que você conseguisse produzir um resultado profissional sem necessariamente alterar as configurações padrão de cada um desses motores de render. Então eu vou partir aqui para a renderização da minha cena. E independente do motor que você selecione, eu vou lembrar você de desabilitar a versão Clay Render, ok? Eu particularmente vou fazer uma tentativa com o meu Presto AO, né? E eu vou dar início ao render sem nenhuma configuração muito específica, muito avançada do preset, e vou simplesmente iniciar.
Ok, passado 46, 48 segundos de render, ele já começa a gerar aqui um primeiro resultado. Eu vou aguardar um pouco mais enquanto ele processa. Eu vou suspender agora a gravação do vídeo de novo para que ele não fique muito lento. E vou partir já para um procedimento de pós-produção bem rápido dessa imagem. E vou mostrar para você ao final o resultado que foi alcançado com esse trabalho. Queria aproveitar para convidar você a entrar no nosso site www.blast3dstudio.com, que você tem a oportunidade de conhecer os nossos trabalhos. Como eu disse anteriormente, todos eles atualmente são realizados com SketchUp e Tia Render somente. Então dá para perceber a capacidade da ferramenta, a qualidade que é possível alcançar com ela e se convencer de que o investimento de fato vale a pena. Os resultados são excelentes e o nível de complexidade realmente é muito baixo. O tempo de aprendizado da utilização da ferramenta é muito curto. Você pode comprovar isso com a execução desses 4 passos simples que nós apresentamos nesse curso grátis. Aqui dentro do Facebook eu vou te convidar a conhecer a página também Blast 3D Studio. Alguns materiais estão sempre postados lá. Então se puder acompanhar, curtir, compartilhar, certamente vai contribuir. Ainda no Facebook temos a página do Tia Render, o curso definitivo. Aqui é um pouco focado no nosso curso completo. Aqui você tem alguns trabalhos que o pessoal tem divulgado aí. E também informações relevantes com relação ao curso propriamente dito, alguns materiais que eu estou sempre compartilhando com a turma e algumas coisas de relevância. E por último, o nosso canal do YouTube, youtube.com/blast3dstudio, da mesma forma que você está visualizando hoje esse curso gratuito de 4 aulas. No início desse ano já havia disponibilizado um outro curso gratuito também de 4 aulas, onde na ocasião nós renderizamos uma cena externa. Recomendo também que você dê um passeio. Discutimos várias coisas interessantes. A aula 4 especificamente nós conversamos um pouquinho mais sobre os motores de renderização. E se puder comentar, marcar os amigos aí, compartilhar, certamente vai estar contribuindo com o nosso trabalho. Então é isso, eu vou partir aqui para a renderização do meu modelo. Eu tinha aqui 1 minuto e 40, eu fiz uma pausa. Vou renderizá-lo de fato, utilizando portanto o preset AO. Vou fazer uma pós-produção bem rápida no Photoshop e retomo o vídeo mostrando o resultado final que foi alcançado com esse render. Aqui estamos, então esse foi o resultado produzido na renderização da imagem dentro do T-Studio. No total foram 11 minutos de processamento utilizando o preset do Presto AO. Essa foi a imagem gerada. Aparentemente ela está um pouco escura. Eu particularmente prefiro trabalhar com a imagem um pouco mais escura, porque daí eu levo para a pós-produção e lá eu faço os ajustes necessários na iluminação, enaltecendo ou ofuscando os pontos que mais me interessam. Uma imagem que já sai do render um pouco mais clara, fica um pouco difícil de você calibrar, porque facilmente você começa a estourar, e o estouro é necessariamente quando os pixels começam a ficar já perto do tom de branco. Então é informação perdida na imagem que você não reconstrói, ou tem mais trabalho para reconstruir. É diferente de uma cena mais escura, que eu posso clarear, posso voltar para um pouco mais escuro e, como eu disse, reforçar os pontos que eu prefiro. Aqui nessa cena, por exemplo, eu vejo pontos estourados aqui na iluminação, esse calçamento aqui no céu, né? Mas como foi realmente um render rápido, sem muita reflexão a respeito, sem muitas configurações, alguns detalhes acabaram passando. Após a pós-produção da imagem no Photoshop, foi essa aparência que ela ficou. Então perceba que aconteceram alguns errinhos, a pós foi bem expressa, bem rápida, faltou cuidado com alguns detalhes, então acabou estourando um pouco, estourou aqui fora. Um pouco de iluminação aqui acabou perdendo, estourou um pouquinho, enfim. Alguns detalhes da imagem passaram, mas são detalhes que poderiam ser ajustados, otimizados facilmente também na pós-produção. Foi uma pós de apenas 3 ou 4 minutos, só mesmo para mostrar que essa imagem que aparentemente está um pouco escura, na verdade, com os devidos ajustes, ela fica totalmente apresentável. E, como eu disse, alguns detalhes passaram, mas o propósito do curso era realmente alcançar o seu primeiro resultado utilizando o T-Studio com apenas 4 etapas simples. Então nós trabalhamos da maneira mais simples possível em todas elas. Alguns detalhes passaram que poderiam ser facilmente ajustados conhecendo um pouco melhor a ferramenta, ou mesmo tendo um pouco mais de cuidado no refinamento dessas configurações. Então é isso, o nosso curso termina por aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso, que você tenha ficado satisfeito pela participação e que você de fato possa alcançar melhores resultados nos seus trabalhos. Gostaria de fato, verdadeiramente, que você se aventurasse em conhecer o Tia Studio. Eu acho que esse curso te permitiu visualizar que é possível sim
alcançar resultados profissionais com a ferramenta de maneira extremamente simples, executando passos extremamente objetivos, sem praticamente nenhuma complexidade e tendo resultados profissionais com tempos de render fantásticos e uma ferramenta de baixo custo, enfim. São todas essas vantagens que eu tive a oportunidade de colocar para você nesse curso. Não deixe de comentar, não deixe de entrar em contato. Em caso de dúvida, comenta aqui embaixo do vídeo. Você pode entrar em contato também através do nosso e-mail. Enfim, estou disponível para contribuir com você nesse processo. Tá ok? Um grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.